Coloquei. Bom dia, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Elisir e ao professor Dalmo por se encontrarem presentes nesta banca. Agradecer ao Márcio por oportunizar que eu seja orientadora dele. E já vamos iniciar já com a apresentação que o Márcio vai fazer, tá, Márcio? Por 20 minutos. E aí eu passarei para os demais membros para eventual questionamento. A palavra é tua, fique à vontade. Bem, quero começar dando as boas-vindas ao Felipe e à Camila. Obrigado pelo prestígio. Quero dar meu bom dia também aos membros da banca, em especial a doutora Úrsula, minha orientadora, por ter topado me orientar, mesmo quando estava de férias. Quero dar meu bom dia também ao Rodolfo, colega do tribunal, de quem conheço desde Guajará-Mirim. Bem, deixa eu só passar aqui o slide. Bem, sobre a contextualização do tema. Esse tema, eu escolhi ele há 3 anos. Eu lembro que em 2019 teve a comemoração sobre os 33 anos da Emeron, e na oportunidade o TJ promoveu uma palestra com o Dr. Gajardoni. Nessa palestra ele falou da vigência dos 3 anos e o que seria avanço e retrocesso. O tema, um dos temas que ele pontuou foi justamente a aplicação das medidas executivas atípicas. E isso foi o que mais me chamou a atenção. Então, daí surgiu a minha intenção de fazer um trabalho voltado para a prática. Não que a teoria não seja importante, mas, mais do que isso, eu vejo que a prática do que eu observo no trabalho, a formalização da aplicação da lei e os efeitos é o que mais me interessa. Então, esse efeito, ele surgiu, então, por óbvio, com o novo CPC, especificamente com o artigo 139, inciso 4, que é a capacidade do magistrado poder deferir medidas executivas atípicas. E também, imbuído desse contexto, a gente tem que sempre ter em mente que a efetividade processual, tal qual a celeridade, são sempre os ideais buscados para o exercício da tutela jurisdicional, tanto por parte do que reclama a justiça, até porque se ele vai à justiça, ele precisa do bem da vida, e também porque a atividade principal do Poder Judiciário é dar o que é de direito em tempo razoável e com uma efetividade que satisfaça todas as partes. Até porque, sendo um trabalho público, a gente tem que observar que há impostos envolvidos que a sociedade arca com isso. E também, nesse contexto todo do tema, é sempre bom pontuar que tem as metas do CNJ, como o próprio nome sugere, tem se observado uma alta litigância. Eu expus isso no decorrer do trabalho, e, sem sombra de dúvidas, a execução é um dos gargalos, né, do processo civil, da execução e cumprimento de sentença. Ainda nesse tema, eu acho importante eu falar um pouco da DI 5941, que é uma ação que visa declarar a inconstitucionalidade, né, de alguns artigos do CPC. Essa ação direta de inconstitucionalidade ela foi ajuizada em 2018 pelo Partido dos Trabalhadores, e ela quer justamente declarar inconstitucional alguns artigos, né? Eu fiz questão de elencar eles agora, porque nesse recurso ordinário em habeas corpus, que foi o recurso do Ronaldinho Gaúcho, né? A ministra que julgou, que proferiu essa decisão nesse recurso, ela falou que o tema estava sendo debatido no âmbito da Corte Suprema, e que isso mostra o efeito social e jurídico e a importância desse tema para toda a sociedade. Bem, o problema da pesquisa, como eu já falei, ele está atrelado aos gargalos da execução.
Esse tema é tão importante que o Justiça em Números, né, é o estudo analítico de um modo geral da justiça, ele tem se observado que a execução ela tem apresentado uma alta taxa de não resolução. E com o passar do tempo, isso tem se tornado um aumento, tem ocasionado um aumento substancial. Essa figura ilustrativa é só para demonstrar a importância, né, do tema, que o CNJ tem, durante esses últimos tempos, ele tem empreendido várias medidas com o fim de obstar tentar resolver essa situação, né, não só no âmbito judicial, mas no âmbito legislativo também. Eu observei que tem um projeto de lei que visa a desjudicialização da execução, o que seria de todo louvável, né, porque realmente a gente tem sentido um agravamento de demandas e que não chegou a lugar nenhum. Bem, meus objetivos, o objetivo geral foi analisar especificamente os processos executivos, né, da oitava vara civil nos anos 2018 e 2019. Levantar o quantitativo de processos em que foram aplicadas essas medidas, né, por óbvio que elas dependem do requerimento do credor, dispor quais foram as principais aplicadas e também delimitar os dados, né, os dados estatísticos do que foi apurado. E, digamos assim, o tema principal, o objetivo específico é demonstrar a efetividade ou não da aplicação dessas medidas e qual o impacto que ela propiciou na satisfação das obrigações. Bem, a justificativa, eu andei pesquisando no âmbito da escola, né, no site da Emeron, e eu não pude achar nenhum trabalho igual ao meu. Eu achei um, que também tem a mesma temática, de um colega de Cacoal, mas ele falou basicamente sobre a adoção das medidas executivas, né, pelo magistrado, abarcando também o entendimento do TJ e do STJ. No meu caso, como eu falei ainda há pouco, eu preferi fazer um estudo quantitativo, né? Saber justamente em quais casos, ou quantificar quais processos seguiram a satisfação em decorrência da aplicação das medidas executivas. Bem, eu penso que o trabalho ele também pode contribuir no âmbito local para a construção de estratégias de recuperação de crédito, né? Na medida em que se tem um estudo quantitativo em que apura uma porcentagem, né, um dado fidedigno de que a adoção dessas medidas ou que o caminho da litigância no âmbito judicial pode ser inefetivo, talvez o credor, né, ou a banca ali, a sociedade de advogados que representa esse credor, ele pode tentar dar uma atenção especial à resolução da demanda sem querer ajuizar no âmbito do TJ. E também penso que pode ser uma singela cooperação, né, com os magistrados na tomada das decisões que, porventura, ele se depare com esse tipo de requerimento. Bem, a fundamentação teórica, por óbvio, antes de eu me debruçar sobre o tema, eu fiz uma pesquisa, e aqui eu citei quais foram os principais doutrinadores que se debruçaram sobre o tema especificamente das medidas executivas, né? Temos aí o professor Marcos Borges, temos também o professor Olavo Neto, e eu fiz questão de mencionar esse RESP da ministra Nancy Andrighi, que é um RESP bem interessante, porque ela aborda, chancelando o que o Poder Legislativo positivou, né? Aí também ela vem contribuir com a doutrina, que eu só citei dois, mas tem vários outros doutrinadores que entendem pela pertinência do tema, o Dr. Daniel Assunção Neves,
No âmbito aqui do nosso estado, eu observei um estudo do advogado Vinícius Lemos, também favorável à aplicação das medidas executivas atípicas. E, então, a gente tem um suporte, né, um suporte teórico para chancelar o estudo que eu me debrucei. Bem, a metodologia foi a quali-quantitativa, né, com uma abordagem de um caráter aplicado no âmbito dessa comarca. Uma pesquisa exploratória, porque eu me debrucei sobre os dados, né, da Tava-Vara-Silva, dos anos de 2018 e 2019. O procedimento foi bibliográfico documental. Pesquisei na parte teórica os principais autores, né, que estão elencados lá nas referências, e digamos que o ponto-chave do trabalho foi eu ter analisado mais de 600 processos, né, então, colhendo dados fidedignos dessa unidade judicial que foi investigada. Bem, no trabalho, eu desenvolvi ele em 3 capítulos, né. O primeiro foi o processo executivo no CPC, eu abordei o conceito, os princípios, né, os principais princípios, os tipos de execução de dar, fazer, não fazer. No segundo capítulo, eu abordei as medidas executivas atípicas, poder geral de coerção, que está previsto no artigo 189, mas também ele está espalhado pelo Código, né? 297, 404, 536 do CPC, todos esses artigos foram questionados na ADI que eu me referi. Abordei também sobre os requisitos, né, as características da instrumentalidade, que tem como intento de, no íntimo do devedor, fazer com que ele cumpra a obrigação. Abordei também os tipos de medidas, né, quais as medidas mais adotadas, que foram, no caso, a suspensão da CNH, bloqueio de cartões. Fiz um estudo acerca dos dados do CNJ, né, sobre a quantidade de execuções extrajudiciais. E, por fim, eu também, nesse capítulo 2º, eu abordei um pouco sobre sistemas patrimoniais. E, quanto a esses sistemas, a gente tem observado um incremento substancial, né? Pode-se dizer que, de uns 3 anos para cá, a gente teve uma melhoria do Bacenjude, que passou a ser o Cisbajude. Por último, agora a gente tem o Sniper, né, que parece ser um sistema que vem abarcar outros sistemas, então dá um panorama bem especial acerca dos bens do devedor. E, por fim, eu me debrucei ali no capítulo 3 acerca dos dados, né, que é basicamente a investigação e resposta ao objetivo específico. Bem, os resultados. No que se refere aos resultados, a efetividade, fiz questão de colocar esse tema aqui, que é a caráter e qualidade de um ato processual que apresenta os efeitos desejados por ter sido plenamente cumprido ou executado. Peguei esse dado do dicionário Michaelis. Então, ele tem tudo a ver com o meu trabalho, porque, como o próprio gráfico está demonstrando, a efetividade da aplicação foi baixíssima, né? Para esse trabalho, eu requisitei o acesso aos processos executivos junto à STIC. Em seguida, eles me mandaram uma listagem bruta, né, contendo todos os processos executivos que foram distribuídos com essa classe judicial. Então, eu tive acesso a isso. Eu já tinha o perfil da 8ª Vara Civil, porque eu fico geralmente no plantão civil, né, da 3ª Vara Civil. Então, a partir daí, eu esmiucei o trabalho e, diante desses dados, eu fui coletando o que me interessava. Primeiramente, eu mapeei, olhei um a um, né, os processos. Eu observei quais estavam corretamente
classificados como título executivo extrajudicial, e nesse primeiro momento eu excluí alguns processos, porque muito embora distribuídos como títulos executivos extrajudiciais, na verdade, o título não embasava a adoção desse procedimento. Eu cito, por exemplo, creio que 3 monitórios, né, que depois da emenda foram transformados em monitórios, e aí eu fiz o refinamento também. Teve um processo que era uma execução contra a Fazenda, em INSS, então ele tinha que ser, pela adoção do processo sincrético, ele tinha que ser, a execução tinha que se dar no próprio processo. Bem, nessa primeira peneira, eu apurei 613 processos analisados, né? E desse universo todo, eu constatei que foram deferidas apenas 32 medidas executivas atípicas, sendo a principal a suspensão da CNH em maior número, com 27 aplicações, e o bloqueio de cartões, bloqueio de cartão de crédito com 24. E aí teve 3 suspensões de passaporte, 1 de CPF. E essas foram as medidas atípicas que mais prevaleceram, né? E desse quantitativo, em apenas 4 processos em que foram adotadas as medidas executivas atípicas, 4 devedores, eles circunvaram a imposição da medida executiva atípica, né? Ou seja, no próprio termo de acordo, o advogado que peticionou nos autos, ele falou que ele fez questão de colocar isso nos termos, que queria o levantamento dessa medida executiva atípica. Então, pelo que restou apurado, após eu ter analisado todos esses processos e coletado os dados que serviram de base aqui para minha pesquisa, em apenas 12%, ou 4 processos, que restou, digamos assim, a efetividade, né? Então, temos aí um passivo de 88%, em que mesmo adotando essa postura mais brusca, os executados não quitaram a obrigação. Bem, aí, respondendo agora ao meu objetivo específico, chega-se à conclusão que, ainda que tenha sido imposto uma aplicação bem mais grave do que normalmente acontece, né, que geralmente as execuções elas tendem a findar ou por acordo ou com a quitação da obrigação. No caso do trabalho, fica constatado que, ainda que se aplique as medidas executivas atípicas, a taxa de inefetividade é muito alta. Então, pode-se considerar que o trabalho teve o seu fim com a constatação que esse meio, muito embora legal e aceito, né, tanto pela jurisprudência como em âmbito doutrinário e jurisprudencial, ele não surtiu o efeito desejado no âmbito desses processos que se processam na 8ª Vara Civil. E como contribuição também para, talvez, né, melhorar a apuração de dados, creio que se talvez tivesse um movimento específico, tal qual tem para o movimento de suspensão, por exemplo, quando a execução é frustrada, acredito que a criação desse movimento ele viria facilitar a captação desses dados de uma forma mais rápida, né, e fidedigna. Bem, e por fim aqui eu cito as referências principais, né, que eu adotei no trabalho, principalmente do professor Olavo Neto, doutor Luiz Eduardo Fernandes também. E é isso. Passo agora a palavra para a presidente da banca. Muito obrigada, Márcio. Só para ficar melhor, pode encerrar a apresentação. Isso. Só para ficar mais claro, dentro daqueles 613 processos, eles estão... você fez o filtro 2018 e 2019 de processos distribuídos. Sim. E esses 613 foram
podem ter tido acordo por outros meios, é isso? Essa... Ou extinto pelo pagamento? Ou você excluiu? É só para deixar mais claro na apresentação. Foram aplicadas 32 medidas executivas atípicas, das quais, em somente 4, os devedores vieram e quitaram a obrigação, ou fizeram um acordo. Nas restantes, mesmo tendo a aplicação das medidas executivas, ou o processo está suspenso, ou arquivado. E continua assim. Ok, obrigada. Eu vou passar a palavra agora para os colegas fazerem análise, considerações, eventual questionamento. Vou passar primeiro para o doutor Elisir, pela antiguidade. Obrigado. Primeiro, quero dizer, estou muito agradecido, muito grato de ter sido chamado para participar dessa banca. Então, uma honra para mim estar aqui. Agradeço imensamente o convite. E aí, para a gente otimizar o nosso tempo, de logo, eu gostei imensamente do trabalho, apesar de não concordar com a conclusão. Eu gostei imensamente. Acho que ele foi muito claro, na medida certa foi profundo, e eu acho que assim, é um instrumento de pesquisa, efetivamente, porque ele traz muitos elementos e elementos bons. Pena que a pesquisa ficou restrita, e até por conta do trabalho que dá, restrita à oitava vara civil. Para mim, seria um céu que nós tivéssemos esse levantamento em todas as varas cíveis de Porto Velho, ao menos. Mas o trabalho está muito bem escrito, o conteúdo é muito bom. A minha divergência em relação à conclusão propriamente é que eu acho 12% muita coisa. Então, assim, 12% para mim é efetividade, porque nós estamos colocando essas medidas atípicas como um somatório a mais para isso. Veja como, em outra seara, nós analisamos a conciliação no Poder Judiciário. A conciliação no Poder Judiciário, de uma maneira geral, ela gira entre 10% e 15%, em média, de sucesso de conciliações. Nós temos isso como um número bastante razoável. Esse é um padrão, pelo menos aqui de Rondônia, que são os números que eu conheço, nós temos um padrão de girar entre 10% e 15% das conciliações. E 10% e 15% que você consiga resolver, o ideal seria bem mais, mas já é um alento para esse volume que nós temos. Então, eu tenho que as medidas atípicas que atingem 12%, para mim, elas são um sucesso em termos de efetividade. Eu estou contribuindo com 10% ou 12% a mais de efetividade. Então, eu acho, entendendo as medidas atípicas como um complemento das medidas típicas, que foram, e aí, um elogio para o trabalho de novo, que foram relacionadas, inclusive. Quais são as medidas típicas? Porque o trabalho, às vezes, fica manco quando se diz as atípicas são tais e tais, as mais comuns são tais e tais, porque outras que nós não imaginamos, que vai variar de caso a caso, mas a gente falaria das atípicas e deixaria as típicas. Quais são as típicas? As típicas estão relacionadas. Então, eu achei a completude do trabalho em relação ao tema. Eu tenho algumas observações, então eu já parti para a parte final, mas eu tenho algumas observações. Quer ver, eu não sei, Márcio, na página 12, eu não sei se para você corresponde a mesma página 12 para mim, quando a gente está falando do conceito, do processo executivo no CPC, quando a gente está falando do conceito. E aí você coloca aqui uma afirmação. Via de regra, o credor tenta a resolução fora da justiça, recorrendo à via judicial apenas quando vê sua pretensão frustrada pela segunda ou terceira vez. E é nesse particular que se destaca a tutela jurisdicional. Aí eu fiquei me perguntando, eu acho que você tem razão na afirmação, mas de onde saiu essa afirmação? Foi com base na sua experiência especificamente ou algum autor? Porque a minha percepção pode ser essa também, mas eu não vi a fonte disso aqui. Então, para você fazer, na minha opinião, essa afirmação, ela tem que ter uma fonte ou dizer que isso é uma percepção pessoal. Então, é necessário esclarecer isso, porque aí fica melhor desenhado para quem está lendo. Mais ainda, vamos na página 13. Por oportuno, convém registrar que o processo executivo tem indispensável amparo no título executivo extrajudicial. Concordamos.
Mas e o título judicial? Ele também dá amparo à execução. Apesar da gente chamar na atualidade de cumprimento de sentença, nada mais é do que execução de título judicial, não é isso? Quando você coloca assim, tem indispensável amparo no título executivo extrajudicial, ficou faltando, na minha opinião, de falar do judicial também. Vamos mais. São na realidade, detalhes e minúcias para ter minúcia, porque o seu trabalho está muito completo, muito bem escrito. Então, são pequenos detalhes que eu resolvi abordar para ter alguma coisa para falar, até porque o trabalho, repito, muito bom, muito completo. Mais aqui, deixa eu passar. A abordagem dos princípios é muito, muito interessante. Agora eu quero centrar aqui, deixa eu ver se eu acho. E aí, só para abrir uma conversa, vamos dizer assim, quando você fala, e aí eu queria que você respondesse, esse é um ponto para você responder, para discorrer a respeito, quando a gente está falando do princípio, deixa eu voltar, da utilidade. Quando a gente está falando do princípio da utilidade, você começa dizendo, tal qual como qualquer processo, o executivo tem que servir especificamente à satisfação da pretensão do credor e nunca como modo de prejudicar o executado. E aí a pergunta para você discorrer um pouquinho a respeito. As medidas atípicas, em algumas situações, não servem apenas para prejudicar o devedor? Por exemplo, quando não se tem o cuidado necessário de tratar com o devedor insolvente. Se ele é insolvente, eu aplico medidas atípicas, essas medidas atípicas elas vão servir especificamente para prejudicar o executado. Então, eu queria uma pequena abordagem sua, nessa sua apresentação, a respeito disso, tá? Bem, professor, sobre essa questão, eu observei que a jurisdição ela não pode servir como revanche. Num tópico em que eu citei o voto da ministra Nancy Andrighi, ela foi enfática em dizer que a aplicação das medidas executivas atípicas ela tem um caráter subsidiário. Enquanto que o professor Olavo, ele entende que as medidas executivas podem ser adotadas em qualquer tempo, a referida ministra entende que não. Então, eu penso que as medidas executivas atípicas elas só podem ser utilizadas quando esgotadas as típicas. Até porque não tem nenhum sentido em você movimentar a máquina se já o cumprimento da obrigação se exaure logo no início do cumprimento da sentença ou propriamente do procedimento executivo. Né? O devedor é citado, quita ou indica bens a penhora. Então, se ele indica um bem a penhora, em que há uma divergência acerca do valor do carro, por exemplo, enquanto essa divergência do valor se vale X ou X mais alguma coisa, penso que, ainda que o credor peça uma medida atípica, não faz sentido o magistrado ir além disso. O cuidado para que ela não sirva meramente de punição. Sim. Porque um dado que você abordou, eu vou falar disso talvez mais à frente um pouquinho, a respeito da prisão civil por pensão alimentícia. Bem caracterizado que não é uma punição, é uma coerção. Isso, o seu trabalho discorreu bem a respeito disso. E até funciona como coerção, e o espírito é exatamente esse de coerção, que a dívida não está paga, porque ela seria uma penalidade se você, uma vez que fosse preso, saísse de lá com a dívida quitada. Você não sai com a dívida quitada, é uma coerção efetivamente nesse sentido. Deixa eu ver mais. Você abordou agora na sua resposta, e aí achei muito interessante você discordar do doutrinador, porque eu também discordei lendo o seu trabalho, a respeito da autonomia das medidas. Então, ela não é autônoma, no seu entendimento, pelo que eu entendi, e no meu também não é, porque ela só pode ser aplicada depois de esgotadas as ordinárias.
as medidas atípicas, na minha visão, devem ser vistas como extraordinárias. E ela é extraordinária a partir do momento que eu esgotei o ordinário. Porque se a gente passa a adotar como concorrente com as ordinárias, elas deixam de ser extraordinárias ou atípicas, elas passam a ser medidas típicas, né? Sim. Então, quando o nosso doutrinador discorre sobre autonomia, e ele relacionou muito bem, e é um ótimo doutrinador, ele relacionou, nós estamos discordando, e isso eu acho interessante, até porque a opinião dele é muito abalizada, mas nós temos a nossa opinião jurídica de divergir em relação a isso, dessa autonomia. Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais. Então, medidas executivas atípicas. Quando você entra no tema propriamente, então você diz, as medidas executivas atípicas, aquelas não tipificadas no CPC, surgiram porque a dinâmica processual executiva multifacetada não pode ser prevista pelo legislador ordinário. Daí, sendo concedido ao juiz a possibilidade de adotar técnica processual executiva. O que você compreende como essa palavra, essa expressão técnica processual executiva, nesse contexto aqui que você colocou? Na medida em que o processo ele tem o caráter da instrumentalidade, pensa que o magistrado pode, digamos assim, criar modos de chegar ao objetivo mais rápido. Então, penso que, analisando assim sobre o aspecto instrumental, muito embora não tenha nada escrito na lei, o magistrado pode adequar a técnica executiva para o fim que se propõe, né, o processo. Essa técnica que você colocou aqui, colocou bem, você tem medida atípica, mas você não foge do parâmetro. Você continua com as balizas processuais, ou seja, dentro da técnica. Eu entendi dessa forma, é isso? Isso. Boa. E aí, eu estou mais elogiando do que te apertando. Você usou, quando você começa o poder de coerção do artigo 139.4, você usou a expressão para mim que se eu fosse resumir o seu trabalho, e está lá em cima nas palavras-chave, se eu fosse resumir o seu trabalho tratando do 139.4, efetividade. Você usou essa palavra, usou bem a palavra efetividade. O que se busca com a medida atípica é a efetividade da jurisdição. E aí a nossa discordância em relação à conclusão. Você achou que foi inefetiva 12%, eu acho 12% muito efetivo, muito bom. Bom, já encaminhando para encerrar, eu anotei muita coisa. Então, o trabalho é muito rico, eu anotei muita coisa, serviu para mim de estudo, efetivamente. Essencialmente, eram essas as observações que eu tinha. A partir do voto da ministra Nancy Andrighi, que você menciona e trata dele com alguma profundidade, para a gente extrair os requisitos para essas medidas atípicas. Então, esse voto, para mim, especialmente, é um norteador, tanto quanto a doutrina, mas esse voto é um norteador da adoção de medida atípica. Até que sobrevenha o julgamento da ADI. Enquanto nós não temos o julgamento da ADI, a partir dela, talvez o nosso norte venha a ser, se reconhecida a constitucionalidade, o nosso norte talvez seja o julgamento supremo. Mas até que seja, esse julgamento e a manifestação da ministra Nancy Andrighi, eu acho um bom norte para quem atua na área judicial. E era isso. Parabéns pelo trabalho, Márcio, muito bom, gostei muito, serve para mim de consulta, porque ele é completo. Então, parabéns, eram essas as minhas observações. Passo a palavra, obrigada, professora Elisir, passo a palavra ao professor Daum para suas considerações, eventual questionamento. Muito obrigado, professora Úrsula, é um prazer estar aqui com a senhora e juntamente com o professor Elisir, dois professores de escola, pessoas que têm pleno domínio e conhecimento e, além de tudo, são pessoas extremamente ponderadas, né? E que se preocupam com o jurisdicionado. Gostaria de parabenizar o Márcio
pelo trabalho apresentado, Márcio. E o seu trabalho, ele causou várias sensações, né, em mim enquanto eu estava lendo. Algumas coisas eu caminhava junto contigo, outras coisas eu tendia a me distanciar. E uma das questões que eu senti falta na sua conclusão seria uma questão de que, se nós estamos, né, aplicando a medida atípica, né, os meios executivos atípicos, e ele seria uma etapa posteriormente ao deferimento de medidas como Sisbajude, Renajude, Infojude, enfim, toda aquela busca patrimonial que se tem em relação ao devedor, essa medida, ela caminha, me parece, para a medida atípica, né, caminha para o que me parece para um lugar onde se tem indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, né? Ou seja, buscamos diversas formas, dentro do decorrer de um processo executivo, essas formas de busca de valores em instituições bancárias foram infrutíferas pelo Sisbajude, de veículos pelo Renajude também, o Infojude nada trouxe que pudesse demonstrar, e outros sistemas, tantos quantos foram criados a partir de 2010, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, para dar uma efetividade à execução. E aí me vem uma pergunta sobre o seu trabalho que talvez você não quis colocar na conclusão, mas eu gostaria de verificar mais do que isso, como se fosse se você fez um pensamento, uma conclusão sobre, ou tem uma convicção de que, né, essas medidas atípicas, as quatro que você diz que chegou aí ao final, né, do percentual de 32, né, de 32, as quatro que foram frutíferas, vamos dizer das outras 28, você chegou a fazer um exercício sobre se aquele devedor ainda assim teria no processo, ou de alguma forma, indício que ele teria bens, ou se era um devedor que não teria bens de forma alguma, e aquela execução estava fadada mesmo ao arquivamento. Porque nem todo a qualidade do recebimento do crédito também passa pela análise, né, do credor a quem ele forneceu o crédito, né? Então, muitas vezes, se mal fornecido o crédito, o devedor pode chegar a uma situação de não ter nenhum tipo de bens. Agora, a pergunta é, você chegou a se debruçar sobre essa questão e verificar se esses devedores seriam pessoas que ainda teriam uma possibilidade de se buscar bens sobre os mesmos? Não, professor, na verdade, eu não me debrucei sobre essa sua resposta. Na verdade, eu me foquei estritamente sobre o meu objetivo específico, né? Então, nessa parte do trabalho, realmente eu não me dispus a investigar se os devedores em que foram aplicadas essas medidas, né, os 28 aí que ainda assim não cumpriram a obrigação, eles tinham bens ou estavam frustrando a execução ou estavam agindo de má fé. Certo. E em relação a... Eu vi que você citou alguns julgados de habeas corpus, né, que estavam sendo impetrados
em virtude de bloqueios de passaporte, né? E de outros bens, né? Cartão de uso, de utilização de cartão de crédito, enfim. Como você verifica essa possibilidade de estar, num processo judicial, o juiz adotar uma medida típica dessa de bloqueio de passaporte, mas fundamentando eventualmente para que ele não seja considerado um ato que estaria limitando indiscriminadamente o direito de ir e vir da pessoa. Você chegou a se debruçar dessa... Bem, sobre a suspensão do passaporte, eu verifiquei que o ministro Luiz Felipe Salomão, ele é contrário, né, a essa possibilidade, porque ele entende que há uma frustração do direito fundamental de ir e vir. Entretanto, eu observei um voto da ministra Nancy Rodrigues, né, que ela é favorável. Então, há uma divergência aí que vai ser, pensou, dirimida, né, por meio da lei que vai ser julgada no Supremo. Certo. A DI, que bom que você cita a DI, porque vai ser um divisor de marco aqui no seu trabalho. O seu trabalho, Márcio, não se assuste com os questionamentos, é porque a riqueza de detalhes dele faz com que a cabeça, né, de quem opera com essas questões comece a voar, né? E aí, o intuito de um trabalho deste é justamente isso, trazer o pensamento, trazer a reflexão sobre um tema de extrema importância. Seu trabalho foi muito rico, muito detalhado, muito bem escrito, né? Eu confesso que eu ainda tenho uma, um posicionamento muito parecido com o professor Elisir, de imaginar que aquilo que se parece perdido e ainda a gente chega a um percentual de 12%, é muito bom esse percentual. É claro que sempre vai haver margens para avanços em meios tanto jurídicos quanto tecnológicos para garantir o recebimento do crédito. Por outro lado, se a gente pegar a estatística pura, né, não é um grande avanço realmente. Então, aquela velha frase que eu sempre repito, né, na sala de aula: o ponto de vista vai depender da vista do ponto, né? Se eu estou olhando aqui por um lado, eu posso imaginar que aquilo lá é um fracasso. Se eu observo por um outro, aquilo lá é um sucesso, né? Mas parabéns, Márcio. Eu gostei bastante da sua apresentação, das suas colocações na apresentação do trabalho, as respostas que você trouxe aqui à professora Úrsula, ao professor Elisir e a mim, foram bastante pertinentes, verdadeiras e de quem estudou o assunto. Professora, só isso, professora. Muito obrigada, professor Dalmo. Márcio, você permanece nessa sala? Eu vou pedir para o Rodolfo abrir uma sala, tá? Que nós três iremos para fazer o debate. Daqui a pouco nós voltamos aqui. Podem aceitar, tá? E aí, Márcio, parabéns, mano. Obrigado, Rodolfo.
Márcio, parabéns pelo excelente trabalho que você apresentou, pelo fôlego na pesquisa, porque não foi fácil fazer essa pesquisa manual que você fez. Parabéns mesmo, sua coragem, uma temática que é tão preciosa para nós, magistrados das varas cíveis de Porto Velho, né, para dar efetividade. Você foi aprovado com nota 10, tá? Obrigado. E aí eu vou passar a palavra para você, se quiser falar alguma coisa, e depois para os membros da banca, para a gente encerrar. Bem, como o próprio doutor Dalmo falou, esse é o final de uma jornada, né? Comecei após em 2019. Eu quero muito agradecer ao Tribunal de Justiça, a Emeron, por me permitir, né, como servidor, ter essa oportunidade ímpar de, durante o ano de 2019, ter convivido com todos vocês, magistrados do quadro, que com certeza a vivência de anos de judicatura, essa contribuição com os pós-graduandos, ela é muito salutar, muito importante. Os trabalhos desenvolvidos, né, bem peculiares, tentando buscar o nosso raciocínio crítico, análise do fato com a lei. Eu acredito que todos os alunos, muito embora, né, todos desenvolvem a sua vida e realmente é um ano puxado ali na pós-graduação, mas eu saio muito realizado, muito feliz e muito grato, especialmente por ter tido essa oportunidade. E gostaria de agradecer também a nossa colega Deise, né, que durante todo o ano prestou todo o nosso apoio, os trabalhos sociais que a gente desenvolveu nas escolas, né, a senhora estava presente, eu saio muito realizado e agradeço muito. Muito obrigado. Foi excelente o trabalho de vocês, do grupo de vocês. Fizeram uma simulação, um teatro lá, maravilhoso. Até moto entrou dentro do teatro. Isso. Ficou na história. Muito obrigada, Márcio. Vou passar a palavra para o professor Elisir. Só parabenizar, agradecer por terem me convidado. Realmente, assim, juízes de vara civil, quando vêm esses assuntos assim, se interessam logo, assim, um assunto muito vibrante. Então, obrigado por terem me convidado. Parabéns, Márcio, o trabalho realmente bastante completo, bom de ler, porque às vezes tem alguns trabalhos que são muito completos, mas assim, você vai lendo, vai cansando, você conseguiu uma linguagem técnica, mas simples. Então, parabéns. O trabalho ficou muito bom, tanto é que está a nota que você está recebendo. Parabéns. Obrigada, professora Elisir. Professor Dalmo. Primeiramente, agradecer a professora Úrsula por ter convidado para participar dessa banca, o professor Elisir, grande colega não só de magistratura, mas de vida também, né? É um prazer, uma honra estar aqui com vocês em mais uma banca, especialmente nessa banca, Márcio, que você fez com tanto esmero, né? Com muita dificuldade, e que nos suscitou várias questões que pode ter certeza, nós vamos estar levando isso aqui para além deste momento. Eu, por exemplo, já mandei o e-mail com o seu trabalho para todos os meus assessores, para que eles leiam e venham, né, adquirir um conhecimento maior. Rogo que você continue exercitando o seu trabalho acadêmico, né, em futuros mestrados, doutorados, talvez trazendo já um novo olhar sobre esse assunto e que influenciando, por que não, até mesmo os nossos tribunais, nossas cortes superiores, os juízes que atuam no dia a dia, que enfrentam muito essa matéria. Você está de parabéns por esse capricho que você teve neste trabalho, viu? E muito sucesso aí na sua vida. Nós vamos te dar 10 dias, tá, Márcio, para entregar a versão final, tá? Aí a gente
só entregar para o Rodolfo, tá? Aí a ata, senhores, eu vou assinar, arrumar daqui a pouquinho e já peço para o Rodolfo repassar para os senhores. Muito obrigada, está encerrada a banca, tenham todos um excelente dia.